Olá, tudo bem? E hoje daremos prosseguimento ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, estudando o capítulo número 8, Jesus veio. E trata de um versículo contido na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. E Paulo escreveu o seguinte: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Já podemos comentar um pouco sobre a epístola aos Filipenses. Se você não assistiu, confere clicando no card aqui. E nesta parte desta carta, Paulo está falando sobre a humildade e apresentando Jesus como o modelo de humildade a ser seguido. E segundo a Bíblia de Jerusalém, Paulo aqui está fazendo uma citação a um hino cristão que existia naquela época e era conhecido pela comunidade cristã e que tinha exatamente esse dizer, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, no sentido de optou pela morte na cruz e fez-se servo, fez-se igual a todos os homens, mesmo tendo uma grande superioridade espiritual. Então, com base nesta passagem, neste hino bastante belo, é que Emmanuel irá tecer considerações sobre a vinda de Jesus. Vejamos. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. O estado da Terra, todos nós sabemos, é de um mundo de provas e expiações. Portanto, aqui aparece gente que pisa na bola, gente que é maledicente, que é fofoqueira, que faz de tudo um pouco. Estando aqui na Terra, estaremos em contato com as imperfeições alheias, com as nossas, as individuais, e também com as dos terceiros. Reclamar por conta disso, a ponto de desistir ou de deixar de fazer as nossas tarefas, é que é o grande equívoco. E é para este ponto que Emmanuel irá chamar as nossas atenções. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Além de ter vindo até a Terra, voltado a um planeta de provas e expiações, bastante atrasado, aquela coisa toda que a gente já sabe, Jesus também escolheu pessoas daqui. Ele não escolheu espíritos perfeitos para o auxiliarem na sua missão terrena. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus, etc., eram homens imperfeitos. Pedro o negou 3 vezes. Judas o entregou aos fariseus. Muitas vezes os discípulos, como já tivemos a oportunidade de comentar, falando até mesmo sobre humildade, ficavam disputando entre si quem era o maior entre eles. E assim, cada um tinha as suas qualidades e tinha as suas imperfeições. Jesus se valeu do material que tinha à mão, mas do material que apresentava a boa vontade sincera. E não titubeou em vir até aqui, no meio de criaturas muito imperfeitas, para passar a mensagem do amor imortal. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. É interessante este ponto, a forma como Jesus veio. Ele veio não se apresentando com asas, com esplendores, com luzes. Ele veio conquistando os corações. Embora tenha feito, sim, curas e eventos
tidos por milagrosos, porque ninguém entendia na época a sua explicação, não era esse a apresentação do mestre. A apresentação do mestre era o seu companheirismo, o espírito de amizade, o acolhimento. Coisas que todos nós, imperfeitos ainda, podemos fazer. Jesus conquistava pela sua palavra, pelo seu diálogo fraterno, pelo companheirismo que envolvia cada pessoa que chegava até ele. Todos nós podemos fazer isso. Ele não precisou de manifestações espetaculares. Várias e várias vezes, os fariseus, os saduceus e outros doutores da lei pediam a ele sinais, ou seja, manifestações maravilhosas, eventos espetaculares onde a gente pode arregalar o olho e ficar de boca aberta. Mas não é esse o objetivo que Jesus veio. Ele é o governador espiritual do planeta e não o diretor de um circo. Ele não veio aqui para dar espetáculo, mas para ensinar a mensagem da lei de amor. Vejamos o quanto é belo isso. E muitas vezes hoje, na nossa mentalidade, nós esperamos manifestações mágicas, espetaculosas do Mestre. Esquecendo que ele veio conquistando coração a coração, pessoa a pessoa, deixando que cada um fosse tocado pela sua mensagem e sabendo esperar o tempo de cada um. Ele sabia que Pedro era destrambelhado. Ele sabia e disse até para Pedro que ele o negaria 3 vezes. No entanto, ele nunca se irrita com Pedro. Ele não perde a paciência. Ele sabe que lá na frente, no tempo correto, Pedro aceitará a tarefa que ele devia desenvolver. Então ele usa da paciência. É assim que Jesus veio. É assim que ele vem até hoje. É assim que a sua mensagem está de pé, mesmo passado 2000 anos, mais do que isso até, do seu nascimento. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para o desentendimento com os irmãos da terra. Ah, não, agora porque eu sei, eu não posso me misturar com a gentalha. Ah, agora porque eu estou num estado de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, não vou me meter lá com aquela gente perturbada. Esse pensamento está errado. Aquele que é mais necessitado é o que precisa receber. Se temos paz, se temos tranquilidade, se temos harmonia, devemos compartilhar com quem não tem. Se deixar atormentar pela perturbação dos outros é outra história. É diferente. Se nós temos acesso a livros, a conhecimentos, a palestras, se temos facilidade de esclarecer, compartilhemos com quem tem dificuldade. Espalhemos a mensagem do bem. Não vamos ficar metendo, mas isso fulano não tem capacidade de entender. Passemos aquilo que é essencial. Aquilo que ele realmente precisa e não, muitas vezes, as nossas vaidades. Os nossos caprichos. As nossas opiniões individuais. E além do mais, quem disse que o fulano, o ciclano, não são capazes de entender? Talvez o sejam. Só o faremos falando, compartilhando, distribuindo e não fazendo julgamentos na nossa cabeça, que não estão amparados em qualquer fato da realidade. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. E realmente, este talvez seja o parágrafo mais forte desta mensagem. Será que os ladrões e as meretrizes tinham condição intelectual de entender toda a doutrina do mestre? Não sei. Mas Jesus compartilhou os seus ensinamentos com eles.
Será que os ladrões, as meretrizes e os pecadores em geral tinham condições morais de estar sentados junto ao Cristo? Provavelmente não. Mesmo assim, Jesus sentou com eles, porque eram os mais necessitados e que também apresentavam o coração aberto aos seus ensinamentos. Quando se fala de seguir Jesus, realmente é necessário que abandonemos os julgamentos. Não ficamos medindo, esse merece e aquele lá outro não. Obviamente que não vamos atirar pérolas aos porcos, como se costuma dizer. O ensinamento, as virtudes são partilhadas conforme cada um quer e pode receber. Mas sempre é possível transmitir algo. Se o fulano vai aceitar, se vai deixar de aceitar, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, aí está nas mãos dele. É responsabilidade pessoal, não nossa. A nossa está em seguirmos Jesus, copiando os seus passos. Se teu próximo não pode alcançar seu nível espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado. Esta, então, é a mensagem de Emmanuel. Para que não fiquemos dizendo, não, Jesus era maravilhoso, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, ele veio até nós. Claro, tudo isso é verdade. Mas que prestemos atenção a também como ele veio. Para que ele veio? Para que nós também possamos ir como ele foi. Seguindo seus passos, copiando seu exemplo. Realmente sendo cristãos. Este é o maior exemplo de humildade. Sabemos partilhar aquilo que temos com aqueles que não têm nada. E aqui Emmanuel aplica-o especialmente no campo espiritual, quer nos conhecimentos intelectuais, quer no campo dos sentimentos, porque são duas áreas em que ainda nos apresentamos muito empobrecidos espiritualmente. Postos de vaidade e pobres moralmente. E para encerrarmos o estudo de hoje, queremos relembrar de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 1, Não vim destruir a lei, o número 4, intitulado Cristo, onde Allan Kardec tece as seguintes considerações sobre Jesus. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. E ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe das verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Finalmente, não podemos atender ou estender as nossas mãos como queremos. Façamos, como bem explicou Allan Kardec. Depositemos o germe, a semente dos ensinamentos cristãos. Lá na frente, eles germinarão.
para ti, como é que Jesus veio? Já tinha ter pensado nessa forma? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do canal, compartilhar e se inscrever, ativando o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. E seguiremos no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!